A graça e a paz. Olá. Esperando essa mulherada chegar aí pra gente começar, né? Nosso estudo com as mulheres. Já são 7h20. Vamos ver se chega mais gente aí. Pra gente começar. A gente tá longe, né? Fisicamente falando, mas através das redes sociais nós estamos aí fazendo nossos cultos. Graças a Deus por isso. E falando do amor de Deus, né? Porque a obra não pode parar, não é verdade? Os dias têm sido muito difíceis, não é verdade, irmãos? Mas sempre confiando no Senhor que vai passar, né? E que o mais importante é que Ele está conosco, como foi falado ontem na palavra, né? Através do nosso irmão Jairo, que Ele está conosco e nós vamos atravessar e vamos chegar a outra margem, se Deus quiser. Nós cremos nisso, eu creio nisso. Vamos começar, vamos chamando aí vocês que já estão conectadas aí, vão chamando as irmãs para ver se essas mulheres aparecem, né? A Zenilda, Antônia, Raíssa, para ver se pra gente começar aí esse estudo. Glória a Deus. Vamos orar, apresentando a Deus, né, mais esse dia que já está se findando, agradecendo a Ele por estarmos de pé. Senhor, na Tua presença aqui nós estamos, meu Senhor, te dando graças por mais um dia de vida que Tu tem nos concedido, meu Senhor. Sabemos que a nossa confiança está em Ti, os dias têm sido difíceis, mas Tu és a nossa provisão, Tu és, Senhor, o nosso abrigo, a nossa torre forte, a nossa rocha, em quem podemos confiar, Senhor. Então, nesse momento, eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha abençoar cada filha Tua, cada pessoa que está vendo, Senhor, essa transmissão. Que Tu venha, Senhor, proteger, guardar, livrar, meu Senhor, e nos dar ânimo, confiança e fé, que esses dias vão passar, Senhor, e que nós estaremos logo, logo aí agradecendo a Ti, contando as nossas vitórias para a glória do Teu nome. Senhor, abençoe esse estudo, que a Tua palavra, Senhor, caia em nossos corações e faça, Senhor, frutificar. Aleluia, que possamos ser mulheres valorosas, mulheres sábias e mulheres que dão testemunho de Ti e da Tua palavra, Senhor. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãs, a gente vem falando sobre as mulheres da Bíblia e a gente falou que a próxima mulher que teve no último estudo, a próxima mulher seria Esther. E Ciclélia que ia dar essa aula. Só que Ciclélia, ela, como os irmãos devem ter visto no grupo, ela está um pouco enferma. E não foi possível, né, ela trazer esse estudo pra gente hoje, de Esther. Então esse Esther vai ficar pro nosso próximo encontro. A gente vai falar hoje sobre Abigail. Não sei se todas já ouviram falar sobre Abigail. Talvez sim, que Abigail é uma das personagens também bem conhecidas na palavra, né, de Deus. Então vamos lá, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. Todo mundo tá com a Bíblia aí? Em 1 Samuel, capítulo 25.
1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Dando um tempinho aí para vocês abrirem. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Glória a Deus, vão chegando. Vamos passar a lei. Diz assim: Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é seu filho? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Eu vou ler até aqui, irmãs. Até esse momento. Aqui, depois a gente continua na leitura. Não vou fazer toda a leitura porque ela é bastante extensa. Então a gente vai falando e aos poucos vamos lendo também. Então aqui fala que Abigail era casada com um homem chamado Nabal, certo? E aqui a palavra diz que, a Bíblia diz que Nabal era um homem rude e mau. Isso era uma das características de Nabal. E também destaca algumas características de Abigail, que diz que ela era uma mulher inteligente e bonita. Então eles moravam, Abigail e Nabal, eles moravam na terra do Carmelo, né? Ali no deserto de Maom. Era um território da tribo de Judá. E eles moravam ali. E, como vocês viram, Davi, ele tinha feito um bem a Nabal. Enquanto ele estava ali no deserto, que ele estava fugindo de Saul, ele estava ali com aqueles homens escondidos, e os tosqueadores de Nabal estavam ali no deserto, cuidando das ovelhas, tosqueando as ovelhas, né, com o rebanho de Nabal. E durante esse tempo que eles estavam ali, Davi protegia eles. Davi com seus homens fazia aquela proteção, não deixava que ninguém chegasse até eles. E muito menos fazer não mal a nenhum deles, né? Isso foi o bem que Davi fez a Nabal, né, e aos seus empregados. Só que Nabal era um homem muito mau, como diz a palavra de Deus. Abigail, ela casou com um homem que no seu nome tem um significado de insensato. E também significa rude e mau. E eu creio que quando esse processo de casamento de Abigail, né, com
com Nabal, ela estava sendo refinada como prata, porque a gente vai ver no longo desse estudo que o quanto Abigail, o que Abigail passou, né? O que Abigail teve que suportar como esposa de Nabal. Então, assim, não devia ser fácil lidar com Nabal, com a personalidade de Nabal, porque vocês veem que a palavra destaca bem isso. Nabal era um homem rude e mau, um homem insensato. E aí imagine viver com um homem insensato, com um homem mau, um homem rude, um homem grosso, né? Mal educado. A gente vê que Abigail tinha bens, porque seu esposo tinha. Então, assim, financeiramente ela tinha uma vida, vamos dizer assim, boa. Não lhe faltava nada. Porque a Bíblia diz que ele era um homem rico. Então, para Abigail, acredito que não faltava o que vestir, não é verdade? Nem o que comer. Mas em relação ao relacionamento com ele, como seria esse relacionamento? Como é conviver com uma pessoa rude, né? Ignorante, estúpida, vamos dizer assim, uma pessoa mau, sem temor de Deus? Misericórdia, né? Não gosto nem de pensar como seria viver com alguém assim e ter seu esposo sendo assim. Então não devia ser fácil para ela. E a gente se pergunta quantas mulheres hoje, mulheres bonitas como Abigail, mulheres inteligentes, né, escolheram homens maus ou rudes. Né? E a gente pergunta como é que Abigail, sendo uma mulher bonita, inteligente, ela escolheu casar com um homem mau, um homem rude. Mas sabemos que naquela época as mulheres elas não tinham muitas opções, não é verdade? Elas eram prometidas, eram dadas, vamos dizer assim, em casamento, e elas não tinham como escolher o seu esposo, não é verdade? Ao contrário de hoje. Por isso que a Bíblia fala também sobre o jugo desigual, o cuidado das nossas escolhas, não é verdade? Para as que estão solteiras ainda, quão é importante as nossas escolhas, para que não haja esse jugo desigual. Abigail, ela não teve a oportunidade de escolher o seu esposo. Ela foi dada, como era do costume naquela época, ser dada como em casamento. Então ela não teve desse direito de escolher. Ela acolheu, né? E assim, teve que conviver com isso. E o que chama atenção na história de Abigail é que, apesar da sua condição, como ela se comportou diante de toda a sua condição. Esse é o destaque, né? O comportamento de Abigail diante do que ela passou. É verdade? Porque Nabal é um homem tão mau que no versículo 3... No versículo 17, se vocês quiserem ver, no capítulo 25, verso 17, um dos empregados dela diz assim: o nosso Senhor, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ele era um homem tão mau, irmãs, que ninguém conseguia conversar com ele. E quantas mulheres hoje vivem com maridos intolerantes, né? Maridos que tratam a mal, maridos violentos, maridos agressivos. Nós tivemos um estudo, né, falando sobre essa questão. A gente falou sobre Tamar, sobre aquela violência física que ela sofreu, não só física. E a gente também falou como existem muitas mulheres que vivem isso hoje, né, vivenciam isso hoje, agressões, às vezes não físicas, mas verbais, né, e também trazem traumas, trazem sofrimentos. Então, quantas mulheres hoje passam por esse processo, passam por esse contexto? Então, assim, Abigail era uma jovem senhora casada com um homem rico, mas Nabal era ímpio. Apesar de Nabal ser judeu, certo?
era de outro clã, não era do mesmo clã de Davi. Ele era de outro clã, mas ele era um homem mau, né? Um homem ímpio, que não tinha temor a Deus. Na Bíblia não relata o trabalho, o que Abigail fazia, mas eu acredito que Abigail era uma boa dona de casa. Uma boa dona de casa, uma esposa exemplar. E além dessas qualidades, a gente percebe, se você continuar a ler toda a história, você vai ver que ela era uma pessoa generosa. Você vai ver que ela é uma pessoa generosa, inteligente, pacificadora. Todas essas qualidades ela tinha, mesmo vivendo com um marido mau. E a gente leu o que aconteceu, né? Davi enviou os seus, vamos dizer assim, homens, né, servos, homens que estavam ali a serviço dele, para pedir ajuda, para que Nabal pudesse mandar mantimentos para eles, né? E o que foi que Nabal respondeu? Com insultos, né? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu me preocupe, que eu vá tirar dos meus tosqueadores e mandar para eles. A gente parou aí nesse momento. E o que aconteceu? Davi, quando ouviu isso, ele ficou muito zangado. Ele se irou. E ele disse, bora, vamos lá. Montou seu cavalo, se armou, pegou 400 homens com ele e disse, vamos agora procurá-los. E ele saiu para ali, para procurar Nabal, para matar. Nos versículos, no versículo 32 vai dizer isso. 33, que ele saiu com a intenção de não deixar nenhum homem vivo. Da família de Nabal, dos servos de Nabal, de todos que habitavam ali com ele. A intenção era aniquilar com todos eles, matá-los. E o que acontece depois? Um dos servos que estavam lá com Nabal no momento em que os homens de Davi estavam conversando com ele, ouviu toda a história. E prontamente correu e foi contar a Abigail, que estava em casa, o que estava acontecendo. E ele narra, olha, os homens de Davi foram lá pedir ajuda a Nabal. Eu estou dizendo isso com minhas palavras, né? Pedir ajuda a Nabal. E o que foi que ele fez? Afrontou. E os homens de Davi nos ajudavam, guardavam as nossas ovelhas, nunca nos molestaram, nunca causaram nenhum mal a gente. Pelo contrário, enquanto estivemos lá, eles cuidaram da gente. E agora o que vai acontecer? E aí ele diz, eu vim falar com você o quê? Porque o Nabal, o meu senhor, é um homem tão mau que ele não ouve ninguém. E foi isso que aconteceu. Então, o que Abigail fez? Prontamente, né? Uma atitude de uma mulher sábia, inteligente, como a Bíblia diz, não é verdade? Nós sabemos que nós temos a inteligência humana, que é dada a cada um, uns mais, outros, né, menos. E temos a sabedoria dos homens, e mais temos a sabedoria de Deus, que é nos dada, né? E aí é uma coisa sobrenatural. A palavra do Senhor diz que quem quer sabedoria, peça, que ele dá. E aí Abigail, nessa atitude, ela mostrou-se uma mulher sábia. Uma mulher direcionada por Deus. Porque imagina aí, irmão, diante de uma atitude dessa. Porque sabiam, conheciam Davi, ela conhecia a fama de Davi, sabiam quem era Davi, e o que Davi poderia fazer nesse momento. Poderia destruir toda a sua casa, toda a sua família, né, seus servos, todo mundo. E é um momento difícil, porque pode ser um momento de pavor, um momento de aflição. E quantas vezes a gente se depara com situações assim, né? Momentos de pavor nas nossas vidas, momentos decisivos. E a gente muitas vezes quer agir da nossa forma, da nossa maneira, não é verdade?
Mas o importante é pedir sempre a orientação de Deus. E o que aconteceu aqui? Ela agiu sabiamente. Foi o que ela fez, né? A gente pode ler no versículo aqui, que diz assim no versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumento. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então o que ela fez? Equipou todo o jumento com comidas, né? E disse: eu vou lá na frente. Ela já sabia o que ela ia fazer, né? Ela estava ali sendo direcionada. A intenção de Abigail era aplacar a ira, né, de Davi. E foi o que ela fez. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Esse é o versículo 20. E ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele pagou o bem com o mal. E aí ele diz, né, que Deus castigue Davi, o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Então, chega um momento que Abigail se encontra com Davi, né, e ela cai aos pés de Davi, ela se prostra aos pés de Davi, numa atitude de humilhação, de rendição. No versículo 24 diz isso: ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. E aí a gente vê, né, que coisa linda, que atitude linda essa de Abigail. Porque, na verdade, ela não tinha culpa de nada, não é isso? Ela não tinha culpa de nada. O único culpado era seu esposo, Nabal. Ela não tinha culpa de nada. Mas ela não quis saber disso. O que ela queria, a finalidade dela, o objetivo, o propósito de Abigail era salvar a sua casa, a sua família desse mal. E foi o que ela fez. Aleluia, louvado seja Deus, né? Por isso. Então ela passou por cima de qualquer orgulho que ela tivesse. Passou por cima de tudo isso. E a gente traz para os nossos dias, né? Quantas vezes nós passamos por situações que nós somos injustiçados. Nós temos razão, mas para um bem maior, não é verdade? A gente passa por cima, né, de todo e qualquer orgulho, reconhecendo, se humilha, pede perdão, tenta uma reconciliação. E estamos certos em fazer assim, porque esse é o correto a se fazer. Não importa, né? Eu venci ou não. O que importa é que o bem foi feito e o que o bem foi realizado. Muitas vezes temos que passar por cima, assim, do nosso orgulho, temos que passar por cima de toda a injustiça que é feita, de toda a raiva que a gente possa ter por estar sendo injustiçada, né? E assumir, às vezes, né, algo se é para um bem maior, que aqui no caso de Abigail, ela assumiu essa culpa. Ela disse: olha, a culpa é toda minha. E ela ali cai aos pés de Davi, pedindo para ele, né, que ele não faça nenhum mal. Então, assim, quantas mulheres, através do seu procedimento, através das suas atitudes, evitaram que coisas piores acontecessem? Mulheres sábias, que sabiam o momento de agir, o momento de falar, o momento de calar, né? Então, assim, a gente vê que através da sabedoria e através do temor de Deus e obediência a Ele, né, muitas mulheres receberam escape, receberam vitória, livramento da parte de Deus, né? Então, o que a gente deve imitar isso de Abigail, imitar e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus coragem,
pedir a Deus fé, pedir a Deus humildade. Como hoje, no momentos que estamos vivendo, confinadas assim, dentro de casa, não é verdade? E a gente precisa ter aquele equilíbrio, precisa ter a sabedoria, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado estão precisando de que a gente pelo menos tente permanecer, né, em equilíbrio, não é verdade, irmãos? Nesses momentos que nós estamos enfrentando, como é importante que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha confiança, que a gente não perca a fé. Louvado seja Deus por isso. E a gente pode refletir, irmãs, nessa atitude aqui de Abigail. Olha só, Abigail vinha vivendo com um homem mau. A Bíblia não descreve se ele... Não descreve diz que ele maltratava ela, que ele fazia isso e aquilo. Mas a gente deduz. Porque de uma pessoa mal, as atitudes que vão vir não são boas. Não é verdade? Não vão ser boas. Então a gente subentende-se que Abigail sofria por causa disso, com as atitudes de Nabal. E nesse momento aí, minhas irmãs, Abigail tinha uma chance de se livrar de seu esposo. Ou não? Tinha, não é verdade? Ela sabia que Davi estava vindo aí com seu exército, com 400 homens, né? Estava vindo aí. Ela sabia que ele vinha para aniquilar, não é verdade? Então, ela podia pensar, não, será que essa não é a minha chance de eu ficar livre desse homem mau? Mas não foi essa atitude de Abigail. Era muito oportuno esse momento para ela. Ou não, mas era oportuno. Mas se ela quisesse pensar só em si, não é verdade? Só nela. Mas ela não fez isso. Ela não estava pensando só em si. Ela estava pensando na família dela, naquelas pessoas que trabalhavam para ela. E a gente não vê essa atitude, né? A atitude louvável. Quantas vezes a gente tem que renunciar, né? Renunciar a nós mesmos para um bem maior, como eu já disse aqui. Não pensar só na gente. Quantas vezes a gente já abre mão de tantas coisas para ajudar outras pessoas, a ajudar nossos familiares porque estamos pensando neles, não é verdade? E Abigail teve essa atitude. Ela tinha ali um momento chave, que ela podia se livrar do esposo dela, se ela quisesse. A Davi tá vindo aí e vai aniquilar com Nabal. Eu sei que ele vai fazer isso porque ele afrontou Davi. E ela podia se ver livre disso. Isso é exatamente, se Clélia tá falando aqui, ó. Ela não pensou só nela. É verdade, ela não pensou só nela. Ela não foi egoísta. Ela pensou nos outros também. No sofrimento dos outros. Como seria? Não só na vida dela. Para mudar a vida dela. Não, a minha chance de mudar a minha vida agora. Não. Mas e os outros? Como é que vão ficar? As mulheres não tinham mais seus esposos, não iam ter mais seus filhos, porque Davi ia aniquilar com todos os homens, era a intenção dele, aniquilar com todos os homens. E esse é um ponto que a gente reflete, né? Um ponto de reflexão. Então assim, a gente pode ver nessa história de Abigail princípios, misericórdia, obediência, ousadia. A palavra de Deus diz que Jesus ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Então, assim, somente alguém que tem Jesus no coração, que tem Deus no coração, que tem o Espírito de Deus, que pode fazer algo desse tipo. Não é verdade? Assim, movido pelo Espírito Santo de Deus, é que a gente pode ter atitudes como essa. Não termos atitudes egoístas,
não pensarmos só em nós, nos nossos problemas. Mas apesar de estarmos com problemas, também somos capazes, né, de pensar no próximo, de pensar naquelas pessoas que também estão sofrendo. Né? E isso é louvável, né, para a glória de Deus, mas isso é só possível com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque a nossa carne, né, a inclinação dela é só para o mal. Então, de nós mesmos nós não temos nada de bom. Verdade? E assim, ela foi uma mulher obediente. E a gente vê aí sobre o princípio do matrimônio, né, da unidade. Porque a partir do momento que ela se casou com Nabal, ela passou a ser um com ele. E deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e passarão a ser uma só carne. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, assim, no momento que ela adquiriu o matrimônio, ela passou a ser uma só, uma unidade, um Nabal. Independente dele ser um homem mau. Não é verdade? E ela considerou isso. Ela cumpriu. Ela estava ali cumprindo com seu papel no seu matrimônio. Então, assim, mais uma vez eu ressalto aí como é a importância da escolha, né, da pessoa que vai viver conosco. A partir do momento que você vai tomar a decisão de um casamento, como é importante essa escolha, né? E ver essa questão do jugo desigual. E a gente vê a ousadia também dela, a coragem dela de ir até lá para conversar com Davi. Porque poderia ter, talvez tenha batido medo, não sei. E eu fico pensando numa situação dessa, sabendo que vinha alguém ali já para, né, com uma intenção no coração, porque ele estava com muita raiva. E vai ver, eu vou enfrentar alguém que tá vindo aí com muita raiva e pode estar querendo destruir a minha família, mas eu vou lá, mesmo assim. E ela confiou em Deus, ela teve a ousadia. Quando ela encontra com Davi, se você ler, ela fala a Davi sabiamente. Né? As palavras de Abigail são palavras sábias. A gente pode ver aqui. Ela no versículo 25, ela diz: meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. E agora ela diz: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que os teus inimigos e que todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados, como Nabal. Então ali ela com o coração submisso, com o coração humilde, né? Ela foi até Davi para pedir isso, falando para ele: olha, Davi, não faz isso não, meu marido é mau, ele não sabe o que está fazendo, quer dizer, ele sabe o que está fazendo na verdade, mas ele não tem a inclinação dele é para o mal, então não dê ouvidos a isso, não suje suas mãos com o sangue dele, né? Não suje suas mãos, deixe que o Senhor cuida, que o Senhor vai tomar conta dele. Deixa o Senhor fazer. Né? Então, assim, ela tinha confiança de que Deus ia fazer alguma coisa com Nabal, que não precisava Davi derramar sangue. O sangue de Nabal e o sangue dos inocentes, daquelas pessoas que não tinham culpa de ter, né, um dom mal como aquele, né? E muitas vezes a gente se pega, às vezes, reagindo, né, a uma afronta, a um mal que é nos feito. Né, e às vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, quer tomar atitudes, quer fazer, não, agora eu vou fazer do meu jeito, não vai ficar assim, não vai ficar dessa maneira.
E quando na verdade a Bíblia nos instrui, né, a não tomarmos nenhuma atitude, porque ele diz que a vingança vem do Senhor. Então Ele que toma conta, é Ele que faz. Não é verdade? O mal a gente tem que retribuir com o bem. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Né? Porque a gente vendo as atitudes dessa mulher, ela não era uma mulher, nem uma mulher sobrenatural, gente. Ela era como carne, como eu, como você. Como nós. Então, assim, ela pôde ter essa conduta, ela pôde ser uma mulher sábia, porque ela tinha Deus na sua vida, ela tinha temor ao Senhor. Então, isso nos prova e nos mostra que que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós também podemos, através de Jesus Cristo, sermos mulheres sábias, mulheres apaziguadoras, não é verdade? Mulheres de paz, que onde chega traz tranquilidade, equilíbrio, não é verdade? E isso é possível. Ela honrou, um ponto também que se destaca, que ela honrou o marido dela até o fim, minhas irmãs. Foi até o fim. Mesmo sabendo que ele era um homem mau. A gente pode ver no desenrolar da vida, né, de Abigail. E a gente pode tirar muitas lições. E de mulheres que a gente tem visto também, que mulheres sábias que temiam o Senhor. A palavra do Senhor diz lá, no Salmo 111:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando temos o temor ao Senhor, nós podemos ser mulheres sábias. E ela era uma mulher submissa a um marido tolo e ímpio. Ela poderia dizer assim, não, ele não presta. Eu vou lá obedecer a um homem que não presta, um homem que só me trata mal, né? Um homem que não me respeita, vamos dizer assim. Eu vou lá respeitar esse homem, eu vou lá tratar bem esse homem também. Eu vou tratar ele na mesma moeda. Do jeito que ele me tratar, eu vou tratar ele também. Né? Infelizmente, nós temos isso ainda, mulheres que agem dessa forma. Sabemos que não são situações fáceis, não é, mas é o que a Bíblia nos mostra, nos orienta a agirmos de forma contrária ao que o mundo age. Né? Se eu me atirar uma pedra, eu não vou me atirar duas, não, é verdade? E assim, e Abigail, ela continuou honrando seu marido até o fim. E aí, eu me pergunto e pergunto a você. E aí, minha irmã, você tem sido submissa ao seu marido, como lá em Efésios 5:22? Eu não sei o que você está vivendo no seu matrimônio hoje, né? Mas o que a gente vê através de Abigail, né? E que ela soube, diante de uma situação como essa, soube lidar com a ajuda de Deus, porque é só possível mesmo com a ajuda de Deus passarmos por cima de tantas coisas, né? Muitas coisas que vêm nos machucar, nos magoar, nos ferir, né? Só através de Deus nas nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que devemos colocar o nosso coração no altar do Senhor e orarmos, né? Apresentando as nossas provações, o nosso casamento nas mãos do Senhor. E aquelas que ainda não casaram, né? Apresentar ao Senhor que as oriente em relação à escolha do seu futuro esposo. Não é verdade? E aí a gente vê que após a gente se casar, né, no nosso casamento, o nosso papel é de sabedoria e entrega. Né? E saber que Deus vê todas as coisas. Então, assim, vemos aí Abigail, que ela é um exemplo
para nós, que a gente pode seguir os passos dessa mulher, né, porque ela ensina como se deve uma mulher sábia conduzir, não é verdade? E ela evitou, irmãos, um grande mal. Evitou que Davi derramasse sangue, não só de Nabal, mas sangue inocente. E que isso ia pesar sobre a vida de Davi futuramente. A gente sabe que lá na frente, quando Davi foi um homem, né, que derramou muito sangue, e quando ele tenta ali construir o templo, né, o templo para o Senhor, construir uma casa para o Senhor não permite que ele construa, porque diz que nas mãos dele há muito sangue. Então, assim, ela evitou um mal para Davi também, assim como evitou um mal para a sua família. No versículo 32 e 33 diz que Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Olha só, irmãos. Diz que a mulher sábia essa será louvada. E aí uma atitude de louvor para Abigail. Ele diz: bendita sejas tu, bendito o teu conselho. Ela evitou um mal muito grande. Então ela foi louvada, ela foi bendita pela atitude dela, né? Que nós possamos, que Deus nos ajude a ter atitudes, né, que sejam louvadas diante de Deus e diante dos homens, que o nosso falar, o nosso agir, o nosso comportamento sejam atitudes, sejam de ações que em prol de um bem maior, não só para a nossa vida, na nossa família, mas também para os nossos amigos, para as pessoas que nos rodeiam, que as pessoas possam olhar para nós, né, e dizer: ali eu estou vendo uma mulher que teme ao Senhor, ali eu estou vendo uma mulher sábia. Isso é maravilhoso, né? E aí, o que isso reflete para nós? O que Deus, né, quer refletir para nós? O nosso trato, né, com o nosso marido também, nosso trato com os nossos filhos, né, e de maneira nenhuma ser uma mulher rixosa, uma mulher murmuradora, né, e agradecer a Deus, porque a gente vê em Abigail que, apesar dela ter um marido como Nabal, certo? Não diz que Nabal fazia isso ou aquilo, mas só a Bíblia dizer que ele era um homem mau, a gente já, né, já sabe que ele não fazia boas coisas. Então, assim, apesar disso tudo, Abigail, ela não tinha um mau comportamento. A gente percebe aqui que ela não era uma mulher rixosa, uma mulher vingativa, né, uma mulher que queria tratar da mesma moeda. Muito pelo contrário. Ela era uma mulher obediente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, na verdade. Então, cabe a nós decidirmos se queremos estar no centro da vontade de Deus. Cabe a nós decidirmos, cabe a mim decidir se quero ser uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, independente de qualquer coisa. Sabendo que, mesmo que seja difícil conviver com as tão difíceis, com um esposo que dá um trabalho, com um esposo que às vezes não corresponde àquilo que esperamos, mas que as nossas atitudes sejam, né, sejam boas, independente disso, sejam atitudes de amor, de tratar bem, né, ou pelo menos tentar nos esforçar a fazer isso, né, essa orientação que nos traz esse estudo de hoje. E a gente podia ver um destaque aí, a gente já está finalizando, a gente podia ver um destaque aí de Abigail, como eu disse lá no início, que diante de uma situação difícil dessa, ela não se deixou deprimir e nem paralisar, não é verdade?
E essa força que existia em Abigail, ela só vinha de Deus mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Na palavra do Senhor diz que Jesus disse assim, olha, sem mim nada poderás fazer. Então assim, atitude de força, atitude de ânimo, de confiança, só vem de Deus, só vem de Jesus. E ela tinha essa força, ela não deixou que toda a situação que a envolvia, do seu casamento, do seu relacionamento, a deprimisse e a paralisasse. É tanto que diante dessa situação ela se ergueu, se levantou, mandou seus servos arrumar mantimentos, pegou um jumento, montou e foi-se embora. Na confiança do Senhor. Então a gente não pode paralisar diante da situação difícil. Nós temos que marchar. E a gente lembra ali do povo de Israel quando estava diante daquele mar, né? E Moisés disse agora. E o Senhor disse, por que clamas a mim? Toca nas águas, né? E diz ao povo que marche. Então, devemos marchar, devemos prosseguir. Não podemos ficar prostrados. Não podemos parar diante da caminhada, não podemos parar diante da dificuldade. Por mais que às vezes ela queira nos paralisar, tente tirar as nossas forças, nos colocar medo, desânimo, mas a gente precisa prosseguir na força do Senhor. Sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí, a história continua. Depois desse livramento, Davi volta para os seus homens lá, na caverna lá, para se esconder no deserto. E Abigail volta para casa e encontra seu esposo numa festa, num banquete. Um homem insensato, ali bebendo, está bêbado, embriagado. E aí ela não conta nada para ele. A palavra do Senhor diz que ela espera o outro dia para que ele esteja sóbrio. Que atitude sábia dessa mulher. Mais uma atitude sábia dela, né? De tantas, ela espera que o seu esposo esteja sóbrio para conversar com ele. E às vezes a gente tem que ter um momento oportuno, né? De falar com nossos esposos, ou mesmo com outras pessoas diante de algumas situações, né? Pedir sabedoria de Deus, que há tempo determinado sobre todas as coisas debaixo dos céus, não é verdade? Tempo de falar, tempo de calar, tempo do momento certo de ir, consultar a Deus primeiro em tudo que vai fazer, né? E não agir pelo impulso, pelo sentimento que às vezes nos toma e a gente acaba se arrependendo. E foi o que ela fez. Se ela falasse com aquele homem no momento que ele estava ali embriagado, não ia adiantar nada. Ele não ia ouvir. Ele já não ouvia sóbrio, né? Não queria dar ouvido a ninguém. Imagine bêbado. Podia causar um mal-estar maior, uma confusão maior e agir. Ela usou de sabedoria. Disse, não, eu vou falar com ele no outro dia. E assim ela fez. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela contou para ele o que tinha acontecido. Tudo que tinha acontecido. E a palavra do Senhor diz que ele, naquele momento que ouviu tudo, ele ficou paralisado. O coração dele parou. Parou dentro dele. E aqui na minha versão, na palavra da minha versão, diz, na NVI, diz que ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. E cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E aí o que acontece? Uma resposta de Deus para tudo, para a vida de Abigail. Não é verdade? Diante de todo o sofrimento que ela estava enfrentando. Nabal, um homem mau. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor o feriu. E ele morreu. E aí, sabendo depois disso, Davi, que ele tinha morrido, né, a pediu em casamento, né? Enviou uma mensagem, lá no versículo 39 diz, então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi como mensageiro de Davi e tornou-se sua mulher.
Então, assim, houve uma resposta, né, para Abigail. Davi a tomou como esposa e ela teve filhos, né, de Davi. Ela teve 2 filhos ainda de Davi, que se chama Quileabe e Daniel. Vocês vão encontrar isso em 2 Samuel 3:3 e 1 Crônicas 3:1, que vai falar sobre os filhos de Davi, que ele teve com Abigail. E foi uma mulher louvada e até hoje é reconhecida pelas atitudes sábias que ela teve. Então, assim, meu irmão, eu, finalizando esse estudo, eu creio que, assim como eu aprendi muito através dessa história de Abigail, né, desse estudo sobre Abigail, eu espero que também você tenha aprendido e que o Senhor tenha falado ao seu coração também. São lições muito ricas que a gente pode tirar disso tudo que a gente ouviu, né, sabendo que a gente passa pelo deserto, a gente não fica no deserto. E que não há situação difícil que o Senhor não possa mudar. Não há cativeiro que exista que o Senhor não possa virar. Não há algo desarrumado que o Senhor não possa arrumar e colocar tudo no lugar. O que a gente precisa é confiar em Deus, estar diante de Deus em retidão, tentando tomar as atitudes corretas, pedindo ajuda dele, sempre na nossa caminhada. Amém? Então, assim, que a graça do Senhor esteja com todas vocês, né? Que o Espírito Santo possa estar guiando os passos de vocês, nos guardando de todo o mal, protegendo as nossas vidas, das nossas famílias, não é verdade? Nós vamos ter daqui uns 15 dias, acredito que nós vamos ter novamente outro estudo. Não sei como vai estar a situação, né? Se vamos já estar fisicamente juntas. Espero em Deus que sim, né? Eu creio no agir de Deus, na mão poderosa do Senhor, que faz cessar, né? Basta apenas uma palavra sua. Ele criou os céus e a terra apenas com a sua palavra. Então eu creio que Ele pode fazer, né, tudo isso cessar. E aí vamos ver, né? A próxima mulher que vamos falar será Esther. Amém? E que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, né? Agradeço a todos vocês, foi uma bênção. Acho que depois aí Paulinho vai estar colocando aí esse vídeo aí no Facebook. E aí vocês também podem compartilhar, mandar para alguma irmã, amiga, tá certo? Então fique na paz do Senhor. Amém? Até mais, irmãs.